seja Deus. Bem, eu vou dar sequência à abordagem que eu comecei a fazer de Efésios, ou da carta à igreja a Éfeso. Efésios é o livro, né? Mas faz parte do contexto. Só a colocação tal, que precisa ser bem feita, não é? Porque eu tive um problema no equipamento que eu faço a transmissão para o nosso material que vai para o canal Acorda Bênção do YouTube. E eu parei, estava observando, exatamente na minha busca de Romanos 14, verso 12, quando nos diz que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. E ao término dessa minha volta, eu lerei a carta à igreja de Esmirna. Espero hoje conseguir terminar a abordagem de Éfeso, da carta à igreja de Éfeso, e ler e abordar sobre a igreja de Esmirna. Amém? A nossa pegada sobre a igreja de Éfeso, que nós estávamos, só para reprisar aqui a primeira parte, é que eu estava dizendo aos irmãos no começo que a igreja de Éfeso, ela tinha um filtro ao ponto de pegar na mentira os que se diziam apóstolos e não eram. E aí eu falei sobre a importância de nós sermos, ao invés de termos apenas a aparência, ou o título, a nomenclatura, não é? O importante é ser, não basta eu aparentar ser cristão, eu tenho que ser cristão. Já ouviram dizer, fulano tem roupa de crente, fulano se veste como crente, o corte de cabelo de crente, já ouviu isso? Não é? As pessoas não têm mania de dizer assim, mas fulano parece que é crente, se veste como crente, o cabelo é cortado que nem de crente, e como se ser crente fosse um manequim religioso, não é? Existe esse estereótipo que forjaram do ser cristão, mas isso é apenas uso e costume de algum segmento denominacional. E de uns tempos para cá, tem segmentos evangélicos que estão usando agora um tipo de roupa que não sei nem a que essa turma quer se assemelhar. Querem, talvez, fazer uma diferença no seu vestuário para se destacar dos demais, com aquela ideia de sagração, de santificação, de comunhão com Deus. Só que isso e nada é a mesma coisa. Não vai ser eu estar, por exemplo, na abordagem que eu fiz anterior a esta, eu estava com esta camisa amarela e por pressa, não foi nem por falta de camisa, mas por pressa mesmo, eu resolvi, ó, como ficou diferente. Só fiz botar o terno por cima. Isso me dá mais unção? Não, talvez eu tenha ficado até mais elegante, né? Mas isso me dá mais unção? Não. Aparenta uma seriedade maior, o terno dá uma imponência, né? Mas é o terno que vai de fato impactar a sua vida ou a minha? Não vai. Entende, amados? Então, mais do que parecer, eu preciso ser. Mais do que aparentar, eu preciso ser. Não basta ter título de pastor, eu preciso ser pastor. Não basta ter título de apóstolo, eu preciso ser apóstolo. Não basta ter título de crente, eu preciso ser crente.
Basta ter o título de cristão. Preciso ser cristão. Não é? E também pontuei que a minha parada na abordagem anterior foi procurando, como já disse, Romanos 14 e 12, porque eu frisei o fato de que as cartas foram escritas aos anjos da igreja para as respectivas igrejas, considerando que esses anjos não eram seres celestiais, porque os anjos são seres celestiais, são seres espirituais, são seres que transcendem a estrutura humana, não é? Inclusive, eu dei uma aula sobre angelologia bem recente. Eu estou fazendo essa ministração agora no dia 22 de janeiro, que é hoje. Isso porque isso fica arquivado, né? No Face, no YouTube. Eu dei uma aula sobre angelologia domingo. Domingo foi quando? Me ajuda aí, por favor. Domingo foi quando? De janeiro. 18. Domingo 18. Está no YouTube. Acorda Benção. É a escola dominical que eu faço de madrugada. E eu falo sobre os anjos. E aí nós temos a classificação dos anjos. Nós temos o anjo do Senhor, nós temos o arcanjo, querubim, serafim e o anjo, simplesmente anjo. Não é inferior aos outros. O simples ser anjo não é inferior a um arcanjo, a um querubim, a um serafim. Não é? O anjo do Senhor era o único anjo que recebia adoração, porque ele é uma espécie de teofania, é Deus em forma de anjo. Mas os anjos não são para serem adorados. Já fiz essa abordagem em Coríntios e já fiz essa abordagem inclusive aqui. Não é? Quando eu falei sobre os anjos não serem adorados, já estava aqui de volta na Rádio Tamandaré. Eu terminei a abordagem de Coríntios aqui. Eu comecei na outra emissora, onde eu fazia o Acorda Benção, e terminei aqui. E os anjos não são, por fato de ser querubim, serafim, arcanjo, eles não são maiores uns que os outros. Cada um tem uma função. A exemplo de nós, como eu já disse. Até fui bem categórico em dizer que ser pastor não é cargo. Ser pastor é função. Amém? Ser pastor é função. Como ser presbítero, evangelista, diácono, bispo, apóstolo. É função. Infelizmente, essas nomenclaturas eclesiásticas têm subido para a cabeça de algumas pessoas que têm enveredado pelo fascínio de grandeza, têm enveredado pela ostentação eclesiástica. E aí, essa é uma das coisas que tem posto a perder, né, o papel episcopal. Tem posto a perder, tem comprometido a imagem do papel, da função, da existência episcopal. É importante que você escute a abordagem anterior a esta para entender tudo o que eu estou falando, porque aí você já está pegando o bonde andando, né? Amém? Louvado seja Deus. Eu falo de escola dominical na madrugada, mas toda semana você tem uma escola bíblica aqui pela manhã, eu penso. De segunda a sexta-feira você tem essa escola bíblica, que é a voz do divino, e é um culto de pregação, é um culto de mensagem, é o culto da vitória, é o culto da libertação. Amém? Porque você tem palavra de Deus neste culto que acontece de manhã aqui na Rádio Tamandaré. Louvado seja o nome de Jesus. Eu cuido que este seja mais do que um programa, seja o momento em que as vossas atenções estejam
voltadas para o Senhor, porque o meu intuito é que vocês sejam abençoados, e só quem pode vos abençoar é o Senhor. O lugar da bênção é a presença do Senhor. Por isso que o meu esforço é fazer as vossas atenções convergerem a Jesus, a Escritura Sagrada, porque o lugar da bênção é a presença do Senhor. E esta presença você pode sentir onde quer que você esteja agora, em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, no veículo, em cima de uma moto, no meio da rua, onde quer que você esteja. Se você está com as atenções voltadas para a Escritura Sagrada, está acompanhando o raciocínio, está ligado no céu, a presença do Senhor é realidade aí, porque Ele já é presente aí onde quer que você esteja. Você só faz a presença dele se mexer aí, se mover aí, quando você o adora em espírito e em verdade, quando você volta as atenções para as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Aí, inclusive, isso, observe, está ligado ao ser adorador em espírito e em verdade. Porque, deixa eu dizer, aproveitar o ensejo e dizer uma coisa a vocês: não basta só ir ao local de culto, não basta só vir ao local de culto. Se você só vai ou vem, você não passa de número. Não passa de número. É importante que para onde você for cultuar, como você está, eu penso, cultuando aí onde você está agora, você esteja sendo um adorador em espírito e em verdade. E uma das palavras que eu tenho ministrado no começo deste ano de 2026 é que nós precisamos voltarmos mais à adoração. Eu até falei nessa minha participação na consagração aqui da rádio do dia 17, tá no Facebook da Rádio Tamandaré. É exclusiva essa abordagem, inclusive. Só tem aí no Instagram da Rádio Tamandaré. Que nós precisamos louvar mais a Deus do que simplesmente cantar hinos. Porque tem hino que não é louvor a Deus, como por exemplo, hino nacional, o hino da bandeira, o hino de Pernambuco, entende? São hinos, mas não são músicas de louvores a Deus. Precisamos mais do que cantar músicas evangélicas, músicas gospel. Não é? Porque nem toda música é louvor a Deus. E as nossas músicas, elas estão muito nessa horizontalidade. É tipo assim, palavra de carinho para o irmão, palavra de consolo para o irmão, palavra de massagem no ego. Tem umas que até são exageradas. Tem algumas que são até vingativas, essa mesmo. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem te viu na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso é um hino de revolta, de vingança. A gente até canta, ele é bonito, mas se a gente observar a letra, teremos que revisar o nosso repertório, concorda? Né? Tem músicas que não louvam a Deus. Eu estava dia desses cantando, me veio à mente um hino que diz, eu até gosto do cantor, mas diz assim, o hino que eu me lembrava é: Satanás dizia em voz alta que foi vencedor, 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 dizia que foi vencedor. Deixa eu ver, já conheces o bem e o mal, já ouvistes de Jesus falar. Há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor, para outros é por ilusão, mas para mim esse grito é o último grito de Deus para nós, irmãos. Grita bem alto, Senhor. Aí vai, da tua morada diz ao teu povo de pé que a hora é chegada. Enfim, tem uma parte desse hino que eu já percebi que eu vou achar ela lá na frente, que diz assim, que Satanás vibrou quando Jesus morreu. Satanás se dizia vencedor quando Jesus morreu. Está errado isso. Teologicamente está errado, biblicamente está errado. A letra é interessante, a música, porque a música é algo diferente da letra, né? Música são os acordes, são as notas, é uma sincronia de notas. Música é isso. Mas a letra, ela
torce toda a verdade. Satanás não vibrou foi nada com a morte de Jesus, porque na morte de Jesus, aleluia, está o segredo da nossa salvação, da nossa redenção. Na morte de Jesus está o segredo da nossa vitória. Por Jesus ter morrido, é que existe perdão para os nossos pecados. Por Jesus ter morrido, é que existe vida e vida com abundância. Por Jesus ter morrido, é que existe cura. Por Jesus ter morrido, é que um abraço faz bem, um aperto de mão faz bem. Amém? É por Jesus ter morrido que as coisas bem boas funcionam. Porque se Jesus não tivesse morrido, não tinha esperança, não tinha solução para nada. Então, quem não queria que Jesus morresse era Satanás. E ele não fez festa nenhuma. Não é? Então nós precisamos louvar mais a Deus, adorando, cantar mais músicas, hinos, com nessa verticalidade. Ou seja, para cima. Verticalidade, você pensa aí na sua coluna vertebral, não é? Se bem que você se deita, mas a ideia é dela fazer ficar de pé. Então, pensa nisso aí. Louvores que exaltem a Deus. E observem, é o que menos acontece em nossas celebrações. Quando eu digo nossas celebrações, eu falo do contexto evangélico em geral. Precisamos adorar mais a Deus. A gente está muito voltado para nós. A gente quer o consolo, a gente quer aquela palavra de ânimo, o Senhor é contigo. Se passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se passar pelas águas, não vai te afogar. A gente quer, sabe, tá sendo massageado o ego, está sendo consolado direto, está sendo esperançado direto. A gente quer, do contrário, a gente quer providência de Jeová. Jeová bota para torar no outro, a justiça do Senhor reine sobre o outro, a espada desembainhada do Senhor funciona em função do outro que irrita, do outro que perturba, do outro que incomoda, do outro que fez mal, do outro que agiu errado com a gente quer assim, não, e a gente esquece que às vezes a gente age assim. Já pensou se o Senhor fosse resolver a nossa situação como a gente quer? Nem a gente estava na terra, porque por outro lado tem gente com relação, pensando mesmo de nós. É muita bronca. É muita bronca. É como diz o mesmo poeta do hino que eu acabei de observar. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí. Entende? Lembra dessa música? Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar a morte de Urias só para ficar com a sua mulher. Né? Aí tem uma parte que ele diz assim, né? Que a parte da música eu esqueci agora, mas diz: eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí. Então não ia ter quase ninguém mais na terra, se Deus fosse agir com os outros, como às vezes nós queremos que Ele haja. Né? Meu Deus do céu, a gente tem muita coisa que aprender da palavra, né, irmão? E olha que a ideia era só terminar a abordagem de Efésios, de onde eu parei. Mas, como eu já disse, as abordagens aqui, ela não é para estarmos com um joguinho de curiosidade bíblica. Em um momento vou estar trazendo alguma nota hermenêutica, em algum momento vou trazer algum dado arqueológico, histórico, enfim, que vai ajudar na nossa hermenêutica, né? Mas a abordagem aqui é bem assim, pragmática. A ideia, como eu disse na segunda parte do capítulo, na primeira parte, aliás, do capítulo 2, porque esta vai ficar no YouTube como a segunda parte.
na primeira parte do capítulo 2, eu disse que as nossas abordagens aqui, elas têm exatamente esse intuito, além de pedagógico, pela lupa do Espírito Santo, detectarmos princípios, verdades e valores divino, que é o que deve ser a nossa regra de fé e prática, é o que nos interessa para o dia a dia, não? Porque mensagem a gente não fabrica, a gente recebe e entrega. Eu defendo que mensagem a gente não fabrica, a gente recebe e entrega. Amém? Louvado seja Deus. Porque eu considero mensagem como a manifestação do dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, sabe, irmão? Que é aquela direção do Senhor certeira. Eu considero mensagem nessa manifestação. E aí eu parei procurando Romanos 14, 12, porque eu disse que o prestar contas de nós pastores sobre as ovelhas não é pelas atitudes das ovelhas, não. O nosso prestar conta pelas ovelhas é pelo que ensinamos e ou deixamos de ensinar. Porque o que eu tenho a ver com as tuas atitudes, com o teu comportamento, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você congregasse debaixo do mesmo teto comigo, eu não tinha essa responsabilidade sobre seus atos, sobre suas escolhas, sobre suas decisões. A sua vida é responsabilidade sua. Eu vou prestar conta como pastor do que eu ensino e eu deixo de ensinar. Amém? Mas das escolhas, decisões, atitude, comportamento, etc. e tal, poxa, quem vai prestar conta disso sobre você é você. E não é porque você é uma ovelha de rádio, de internet agora. Não, mesmo que você fosse uma ovelha do mesmo teto. Entende? Então, a carta foi direcionada aos anjos das respectivas igrejas, porque eles respondiam por elas neste sentido, de conduzi-las devidamente, conforme Efésios capítulo 4, versos 11 em diante. Louvado seja Deus. Eu tive que terminar a abordagem, mas infelizmente ela está completa no Instagram da rádio. Mas na minha plataforma, eu tive que parar, e eu parei a abordagem, por isso que eu estou voltando aqui a Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7, porque depois de ter dito que a igreja de Éfeso tinha um filtro, ainda eu consegui transmitir que era uma igreja que o Senhor a louva em um determinado momento, que se ele viesse até o versículo 3, eu até disse assim, ela subiria para o céu com tripa e tudo, né? Mas o tempo se passou e ela deixou o primeiro amor. E o Senhor a chama ao arrependimento. O Senhor pede para que ela se lembre onde ela caiu e ela se arrependesse e voltasse a praticar as primeiras obras. Louvado seja Deus. E aí vem a mensagem que é exatamente para que nós, eu até disse isso, uma das palavras que recebi do Senhor para o começo deste ano foi que é tempo de mais do que nunca nós estarmos fazendo a introspecção em nossas vidas. Fazemos uma autoanálise, um julgamento pessoal, o que é preconizado por Paulo no ato da ceia. Ele diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não é para deixar de comer do pão, nem deixar de beber do vinho. Tem que comer, tem que beber, porque
comer do pão e beber do vinho uma vez sagrados, você está botando Jesus para dentro. E só botando Jesus para dentro de nós é que nós conseguimos deixar o que não presta. Quer largar o vício? Quer sair dessa carnalidade? Quer melhorar como cristão? Bote Jesus para dentro. Orando, lendo Bíblia, participando de cultos, celebrando, adorando e também participando da ceia do Senhor. Você não pode ficar sem cear. Você pode viver sem a ceia, mas sem cear você não pode. Amém, igreja? Mas nós precisamos estar fazendo essa introspecção constantemente, não só no ato de cear, porque eu não sei quantas vezes você ceia por mês, tem gente que só ceia uma vez. Pastor, pode cear mais de uma vez? Ô, irmão, quanto mais você botar Jesus para dentro, melhor. Não é errado você cear 2, 3, tantas vezes quanto queira. Então, quanto mais você botar Jesus para dentro, melhor. O que não pode é ficar sem cear. Não é? Além de fazermos isso na ceia, precisamos fazer isso constantemente. Não só naquele clima de virada de ano, do encerramento de um ciclo e começo de outro ciclo, de 365 dias, mas ao ir dormir, ao acordar, todo o tempo, agora mesmo, nessa abordagem, nesse momento, reflita em que área você precisa melhorar. A linguagem, o linguajar, as atitudes, as ações, as reações. Meu Deus. Não é? Eu ontem, inclusive, fui provado por uma palavra que dei e, infelizmente, eu fui reprovado. No momento eu fui reprovado, eu fui provado. E eu fui, ao mesmo tempo, reprovado. Eu me reprovei. Não precisou nem o Senhor me reprovar. Porque Paulo diz que se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. E se julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados com o mundo. Porque quando você percebe que errou, o que é que você deve fazer? Logo, pedir perdão. E esse pedido de perdão evita você ser condenado com o mundo. Mas para isso é necessário que você admita a sua falibilidade, seu erro. Em que momento? No momento de se julgar, no momento de introspecção, no momento de autoanálise, no momento de autoexame. Amém, amados? É porque eu perdi a paciência com uma pessoa, aí eu digo, meu Deus. E parece que a pessoa estava sendo usada mesmo para me provar. Acabei, eu digo, Jesus, fui reprovado, me perdoe. Mas ao mesmo tempo fui aprovado porque já pedi perdão, né? Entende? E é assim. Você não pode, meu irmão, desistir da caminhada por causa das suas falhas. Procure reparar suas falhas. Procure consertar seus erros. Não vou deixar de ir para a igreja porque eu errei. Que conversa é essa? Procure consertar seus erros. E não deixe de ir para a igreja, não. Eu vou deixar de cear porque eu estou fazendo o que está errado. Poxa, procure cear, se encher de Jesus, para você conseguir se libertar do que você vem fazendo errado. Entende? O processo é esse. Agora o inimigo fica botando minhoca na sua cabeça. O inimigo acha que você é camarão. Aí quer botar umas coisas aí para você ser um cabeça de camarão, né? Sabe o que é que diz que tem na cabeça de camarão, né? Pelo amor de Jesus, tu é ovelha. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Precisamos voltar àquela fervorosidade, aquela dinâmica, aquele entusiasmo, aquela empolgação quando abraçamos a fé. Você é o mesmo cristão de quando abraçou a fé? Quanto tempo faz que você abraçou a fé? Pela misericórdia, eu
no momento que estou fazendo essa abordagem, eu estou há 40 anos que abracei a fé. 40 anos que abracei a fé. Não estou em um nível de santidade como gostaria de estar, beirando a perfeição. Confesso que gostaria de estar beirando a perfeição. Mas confesso a vocês que eu estou mais quente hoje do que quando abracei a fé. Estou mais do que nunca determinado a servir a Jesus. Estou mais do que nunca envolvido na obra. Oxe, queria eu ter mão para estar com ela no arado, porque essas duas estão no arado. Louvado seja Deus. Estamos empenhados. Estamos envolvidos. Glória a Jesus. Não é? Estou mais quente do que quando abracei a fé há 40 anos atrás. Dia 28 de dezembro de 28 de dezembro de 1998. Louvado seja Deus. 98 não. 95. Eu me converti, eu tinha acabado de completar 15 anos. 3 meses depois eu faço aniversário, dia 20, para não esquecer essa data. Anota aí para não esquecer, benção. 22 de setembro eu faço aniversário desse dia. Eu me converti em dezembro, dia 28 de dezembro de 1995. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje, 22 de janeiro de 2026, eu estou mais quente do que quando abracei a fé. Não significa que eu não tenha tido os meus momentos de céu de bronze. Não significa que eu não tenha tido os meus momentos de me arrastar. Porque às vezes a gente está andando, às vezes a gente está correndo, às vezes está na velocidade, aleluia. Mas tem momentos que a gente tem que se arrastar. Né? Tive meus momentos de ter que me arrastar. Já tive meus tropeços. Já tive minhas quedas. Né? Mas pela misericórdia estou de pé. Aleluia. Porque o voltar às primeiras obras deve ser uma realidade constante, já que nós não conseguimos ser constantes. Como o Senhor exige em sua palavra, que sejamos constantes, abundantes, firmes. A gente não consegue manter uma constância, né? Se você consegue, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Mas se não consegue, aleluia, não desanime, não desista. Se é o seu caso, nesta hora que você está ouvindo essa palavra, e você não é mais o mesmo de quando abraçou a fé, procure nesta hora se levantar, se erguer, se programar a voltar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ser mais assíduo nos cultos, a ser mais envolvido na obra. É tempo de renovação, aleluia. É tempo de mais do que nunca, amados, olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé. Foi essa palavra que eu recebi do Senhor e eu estou percebendo ela ecoando nas abordagens que eu estou fazendo, por mais que eu fuja, aleluia, do tema. Eu estou voltando sempre é tempo de buscar o Senhor mais do que nunca. É tempo de introspecção constante. É tempo de melhorarmos como cristãos. É tempo de fazer o nome do Senhor ser glorificado. É tempo de mais do que nunca olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu vou ter que deixar a carta de Esmirna para outro momento, tá? Não tem problema.
Aí vai para Apocalipse capítulo 2, parte 3. Não tem problema. Porque o que eu tinha de entregar, eu estou entregando nesta abordagem da primeira carta à igreja da Ásia, que foi a igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque é o que vencer, o Senhor dar-lhe-á a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí eu me lembro agora das palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e sentou-se à destra da majestade divina. Jesus suportou a cruz, desprezou as afrontas pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, ele tinha um alvo, um objetivo. A palavra de Deus nos fala de alvos de Jesus. Por exemplo, o voltar à glória celestial, porque ele assumiu forma humana, né? Se desfaz da glória celestial, assume forma humana. E Isaías diz que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Então, o outro propósito de Jesus era a salvação da humanidade. E pela salvação da humanidade, ele suportou a cruz, ele desprezou as afrontas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu quero dizer a você que a árvore da vida lhe espera. Assim, a árvore da vida lhe espera. O Éden, em um momento da história, será desencantado para nós. Aleluia. Para quem for arrebatado, porque vai passar pela metamorfose, pela transformação do corruptível em incorruptibilidade, da mortalidade para a imortalidade. Isso não é utopia, isso é fato. Do jeito que Jesus ressuscitou dos mortos, nós haveremos de ressuscitar. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Aleluia. E quem ressuscitar ante a sua vinda, obviamente, já terá o corpo glorificado. Para nós, céu e terra será a mesma grei no milênio. Mas o milênio será composto de transformados e ressurretos, mas também de sobreviventes à grande tribulação. Porém, não espere atravessar a grande tribulação. Principalmente você que é gentil. Não espere. Porque haverá salvação na grande tribulação. Se não fosse o povo de Israel, esses dias não seriam abreviados, diz a Escritura Sagrada. Porém, para se salvar durante o processo da grande tribulação, será pelo um cabelinho de sapo. Eu só tenho uma notícia meio triste para você. Sapo não tem cabelo. Então, se agarre com Jesus. Se agarre com Jesus, porque a árvore da vida lhe espera. Quer usufruir dela? Procure voltar às práticas do primeiro amor. Procure viver Jesus com intensidade. Amém? E se manter nessa constância, melhor ainda. Estreite a sua relação com Jesus. Viva Jesus com intensidade. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou em nada, não lhe ajudou em nada, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se essa palavra mexeu com você, lhe impactou, lhe exortou, lhe consolou, lhe edificou, aí, a exemplo de mim, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.